Olá, esse aqui é o vídeo explicativo da unidade 1 de Banco de Dados para a Web. Meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante e eu vou dar uma revisada breve aqui na parte da explicação do CRUD, que é o que contém a parte majoritária da unidade 1, explicando a respeito do nosso sistema online. Bom, então indo rápido aqui, nossa primeira parte seria criando o formulário de cadastro. Eu vou dar uma passada aqui por todas as partes do site atualmente, o formato do site que eu usei para explicar esse vídeo. Vou dar uma passada rapidamente por todas as partes dele, explicando cada uma, e depois vou fazer um teste, indo para cada um deles e mostrando como vai funcionar. Pois bem, então o primeiro passo seria o cadastro. Dá para ver aqui no site, esse aqui é o nosso index. Então se a gente for aqui nos arquivos do nosso site, se a gente for aqui em index.php, por exemplo, a gente tem essa primeira página. Mas essa parte aqui é trivial, a gente já viu isso antes, explicando, e tendo alguns links aqui, para o cadastro, para o login e para o home. Pois bem, se a gente for em cadastro, que é a primeira parte do CRUD, ele apresenta esse formulário. Se a gente for aqui na programação, na parte PHP, cadastro.php. Se a gente for aqui explicando ela também, a primeira parte ela tem um nome aqui, cadastro, mas a primeira coisa que ela faz é criar um formulário. E esse formulário vai ter algumas caixas, nome, e-mail e senha. Aí o nome e o e-mail vão ter tipo texto, vão ter um formato do tipo texto, e a senha vai ter um formato tipo password, que é de senha. Aí esse formulário vai ter um botão de submit, que é chamado de cadastrar. E assim que a gente apertar esse botão, ele vai realizar uma ação, que é mandar a gente para a página salvar.php através de um método post, que é um método mais seguro e mais sigiloso, que manda os dados através de variáveis, ao invés de mandar pelo URL do link. Pois bem, se você for ver aqui a dinâmica que está acontecendo, tem uma espécie de formulário com as caixas para a gente digitar, e aqui o nosso submit. Se digitasse algumas coisas aqui e apertasse cadastrar, ele vai mandar a gente para essa página salvar.php. Então vamos lá, antes de apertar qualquer coisa, salvar.php. Quando a gente apertar submit e mandar aquelas informações do formulário, a gente vai ter novamente os comandos PHP. Então a gente vai ter aqui receber naquela variável post, que a gente passou do método post, então ele recebe aqui mais uma vez aqueles dados. Aí que recebe o nome, e-mail e senha, aí salva nessas novas variáveis. A senha tem só um diferencial, que ela tem esse SHA-1 antes, que é como se fosse uma espécie de comando para poder criptografar a nossa senha, para ser mais seguro, para a gente não poder ter para nem os editores do site terem acesso a essa senha. Então isso aqui está criptografando a nossa senha, e a gente não está com aquela mesma senha que a pessoa digitou, está com uma espécie de versão dificultada daquela senha, que nos garante também que criptografando essa senha não tem como a gente descriptografar ela fazendo o caminho inverso. Pois bem, antes de eu continuar explicando, eu vou dar uma passada por todos esses pontos, mas não necessariamente na ordem, de cima para baixo. Posso começar desse, ir para esse, depois explicar esse, como eu fui fazendo agora. Mas eu vou dar uma olhada por cima de todos eles e vou contemplar todos eles. Pois bem, voltando aqui, a gente tem aqui essas variáveis recebidas, que foram mandadas para a gente pelo formulário de cadastro. Mandaram para a gente para o salvar.php, e estamos aqui em salvar. A gente recebe aquelas variáveis daquele formulário e abre uma conexão com o nosso banco. Esses aqui são os dados do banco, para fazer uma conexão com o meu MySQL. Aí faz uma conexão com esses valores, que é o ID, o usuário, o nome, senha, as coisas do meu banco. Se essa conexão não der certo, ele cancela, mas se der certo, ele executa um comando, ou ele salva nessa variável um comando SQL, que vai inserir no banco chamado usuário o nome, o e-mail e a senha que a gente digitou, Ou seja, que são essas variáveis aqui de cima, como dá para ver. Então ele faz uma conexão e gera esse comando SQL aqui, de inserir no banco de dados do usuário. Então o que a gente escrever aqui em cadastro, manda para essa página salvar.php, e ele faz essa inserção no nosso banco. Se esse comando der certo, se ele conseguir executar esse comando no nosso banco, ele fala usuário adicionado com sucesso. Se não, ele executa um erro e cancela essa conexão. Quando o usuário for cadastrado com sucesso, a gente vai ter a opção de ir para o nosso index novamente e ir para o início. Pois bem, então o que a gente botasse aqui cadastrar, a gente conseguiria cadastrar, se tivesse todos os campos preenchidos, e se ele conseguisse cadastrar, mandaria a gente para o início. Então, voltando aqui para o início, a gente vai ter aqui agora, depois do cadastro, a parte do login. Continuando aqui, a gente já inseriu valores no formato do banco, já criptografamos a senha também. Então, criando a parte de login agora e validando o usuário. Se a gente for aqui na parte de login, ela é muito parecida com a parte de cadastro. Ela tem aqui um formulário de e-mail e senha e a parte de logar, igualzinha de cadastro. Então, se a gente for aqui na parte de login.php, aqui, a gente vai ter o seguinte. Primeiro a gente vai ter essa parte do PHP Session Start, mas antes de eu explicar ela, eu vou fazer uma memória a ela, mas eu já explico ela definitivamente. Mas aqui é um comando para a gente conseguir abrir uma sessão, para usar variáveis de sessão. Mas antes de eu explicar ela,
Ou a página de login é basicamente isso, né? É mais uma vez um formulário, aí daquelas mesmas coisas, né? E-mail no formato de texto, senha na forma de password, um botão de input, que vai ser chamado de logar dessa vez, né? Mas é um submit. E ele manda a gente para a página validarusuário.php, de novo através do método post. Pois bem, então o que a gente digitar aqui na parte de login, clicar em logar, ele manda para essa página validarusuário.php. Então se a gente for lá, validarusuário.php, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, mais uma vez, na verdade, ele abre essa sessão, né, com esse comando, session start. Mas antes de eu explicar ele, eu vou explicar ele ainda nessa página, eu vou dar uma olhada aqui na parte, né, da validação de usuário. Você apertou login aqui, né, com seu e-mail e com a sua senha, vamos ver se ele consegue validar. Primeiro de tudo, ele recebe aquele e-mail e aquela senha que você digitou no cadastro, né? Não, no cadastro não. No login, né? Naquele formulário. Ele recebe aqueles valores e ele vai ter essas duas variáveis aqui que eu vou explicar já já, que são as variáveis de sessão, está logado e e-mail. Mas antes de eu explicar elas, né? Continuando aqui, mais uma vez ele faz aquela conexão com o servidor, né? E ele testa aqui a conexão, se não der certo, ele cancela. Mas se der certo, ele cria mais uma vez um comando SQL, que dessa vez vai ser um select. Selecionar com asterisco tudo do banco chamado usuário. Então ele executa esse comando SQL, né? Ele cria esse comando SQL e se ele conseguir realizar esse comando propriamente dito, né? Ele vai selecionar tudo de usuário. Se quando ele selecionar tudo de usuário, ele vai verificar se enquanto ele selecionava aqueles usuários, aqueles dados do banco de dados chamado usuário, né? Se enquanto ele selecionava, ele percebeu que a vez que ele estava selecionando teve um valor de e-mail que você digitou e ao mesmo tempo, a vez que ele estava selecionando da senha, também teve o valor da sua senha criptografada. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto ele estiver verificando as sequências e-mail-senha do banco, se ele detectar que um dos e-mail-senha, a sequência e-mail-senha ao mesmo tempo, é exatamente igual ao que você digitou, aí essa variável de sessão está logado, fica verdadeira, que antes era falsa. Essa variável de sessão, explicando agora então, são variáveis de sessão, são variáveis que se comunicam entre todas as páginas do site, contanto que a sessão esteja aberta, né, com esse comando aqui. Então as variáveis de sessão são variáveis como que se comunicam, né, entre as várias páginas. Então essa variável de sessão está logado, a partir de agora é verdadeira em todos os cantos que estiverem a sessão aberta, né, o tanto que ela não seja modificada. Pois bem, depois disso, se a variável de sessão está logado for verdadeira, ele redireciona a gente, com esse header, né, para a nossa parte do home.php. Se não, ele vai dizer o usuário inexistente e você não vai conseguir logar. E ele vai dar a opção de a gente voltar, né? Pois bem, esse header também já explica a parte daqui de header e footer, né? Do método getPost, dessa parte aqui da tarefa 4.3. Pois bem, então, se der certo, a gente vai ter aqui, né? Que se a variável de sessão estiver logada, ou seja, aquela sequência e-mail e senha foi correta que você digitou, e ele vai mandar a gente para o home. Então vamos dar uma olhada como é que é o home, né? Antes de eu fazer tudo isso aqui, vamos indo aqui. E antes de eu clicar no home também. Mas se a gente for aqui no home.php, ó, mais uma vez ele abre uma sessão, né? Já que ele vai usar a variável de sessão, tem que abrir uma sessão. Então ele abre aqui a sessão e depois disso ele continua, né? Se aquela variável de sessão, já que está se comunicando, eu posso usar ela da página anterior. Se a variável está logada, ela é verdadeira, aí ele executa toda a parte do home. Primeiro ele diz seja bem-vindo, né? E ele anuncia aqui o seu e-mail, que também foi salvo na página anterior como uma variável de sessão. Então ele diz seja bem-vindo, por exemplo, pedro@gmail.com, né? Então ele fala aqui seja bem-vindo, aí o seu nome. E ele fala que aqui estão seus dados. Depois disso, ele faz uma conexão com o banco novamente, né? Se não der certo, ele cancela, mas se der certo, ele salva de novo um outro comando SQL. Dessa vez, selecionar o ID, o nome e o e-mail da tabela inteira de usuários, né? Do banco inteiro de usuários. Ele vai selecionar o ID, o nome e o e-mail de todos os usuários, né? Não vai selecionar a senha. Pois bem, depois de gerar esse comando SQL, ele vai executar esse comando SQL, né? E para cada vez que ele verificar, né? Para cada row, ele vai anunciar aqui o ID, o nome e o e-mail. Antes de eu explicar essa parte mais confusa aqui, basicamente é isso. Ele explica o ID, ele anuncia, né? Ele posta ali o ID, o nome e o e-mail de cada um dos usuários. É isso que a nossa página está fazendo por enquanto, nessa versão aqui que eu estou apresentando no trabalho. E então ele vai listar ali, né? ID, nome e e-mail de todos os usuários em sequência. Depois disso, ele vai dar a opção também lá embaixo de logout, né? Vai dar a opção aqui, o link, né, de logout. Vai mandar a gente para logout.php. Se você clicar em home e não estiver logado, ou seja, aquela variável de sessão aqui em cima, né, for falsa, então ele vai voltar aqui e vai dizer o usuário não está logado. E você não vai conseguir logar. E vai mandar você para a parte de início, né? A única opção que você vai ter vai ser ir para o início. Pois bem, então se a gente conseguir ir para o home, a gente vai ter acesso às informações ali, né? Antes de eu fazer essa parte difícil aqui, eu vou dar uma olhada nesse logout.
Vamos supor que você entrou no home, por exemplo, e queira sair. Se você apertar no logout, né, que vai mandar você para o logout.php, vamos dar uma olhada. Logout.php, tá aqui. Como é que funciona o logout.php? Que é essa parte aqui também, né? A gente fez a parte de login e validação, já deu certo. Aí já fez a parte de produção de variáveis de sessão, né? Agora a parte de logout. O logout ele funciona assim. Assim que você clicar em logout, que vai ter lá em home, eu vou passar por lá depois, ele vai abrir a sessão com o único intuito de desfazer a sessão e destruir a sessão. Quando ele desfazer a sessão e destruir a sessão, ele também destrói as variáveis de sessão. Então o que antes está logado, que era uma variável de sessão, era verdadeira, passa a ser agora falsa. E já que ela é falsa, então você não consegue mais logar, por exemplo, né? Aquele logout manda você para como dá para ver aqui, né? Tem o PHP aqui, o header. Então ele manda você para a parte do index novamente e destrói as variáveis de sessão. Então, teoricamente, você não está mais logado. Então ele faz isso e você basicamente, aquela variável de sessão está logado, é falsa agora. Então você não já consegue mais logar, né? Então é só isso, ele é bem simples. Mas voltando para a parte do home, né? E explicando essa última parte aqui de remover usuários e atualização de dados, né? Se a gente for aqui para a parte do home, ó, tem essa parte mais confusa aqui, né? Voltando aqui, ele vai listar aqui, né, o ID, o nome e o e-mail dos usuários, mas ele também vai listar ao lado deles, né, ao lado do e-mail, que é a última parte que ele lista, ele vai listar aqui um link, né, como dá para ver, que manda você para editar.php. Contido nele um valor de ID, que é exatamente igual a esse ID do row, né, que é esse mesmo row aqui, é esse que está aqui. Então ele vai fazer um link, ó, eu vou explicar aí, olha só. Ele vai fazer um link que manda você para o editar.php, e ele tem uma variável ID contida nele, do método get, já que está aqui na URL, contido nele o ID do row, né? E manda você para essa editar.php, um link. Só que ao invés de um texto escrito editar, por exemplo, a gente vai ter uma imagem, como dá para ver aqui, img, né? A gente vai ter uma imagem. A imagem que eu usei foi esse editar2.png, né? Foi minha, esse aqui é o tamanho dela, mas basicamente é um ícone, né? Uma imagem que manda você para essa página, editar.php. A gente tem a mesma coisa aqui para essa página confirmar delete, né? Que é a parte de deletar o usuário. Então a gente tem a mesma coisa aqui, um link, o mesmo ID, né? Que a gente vai usar esse ID depois. E aqui o nosso que seria o texto, né? O nome para mandar para essa página, agora na verdade é uma imagem. Então vocês vão ver lá uma imagem de um lixeirinho, de um lapisinho, né, para editar e para apagar. Pois bem, isso aqui vai mandar a gente para as páginas editar.php e confirmar delete. Antes de eu ir lá também de novo, vamos dar uma olhada nessas páginas, editar.php primeiro, para a gente contemplar aqui os últimos 2 pontos, né? Vamos aqui na editar.php, tá aqui. Ela funciona o seguinte. Primeiro ela abre uma sessão, já que usa variáveis de sessão, e ela anuncia aqui, né? Editar dados. Aí ela faz uma conexão com o banco novamente, e ela recebe aquele mesmo ID daquela vez que a gente mandou na URL, né? Do método GET dessa vez. Como dá para ver, ele vai procurar ali no URL a variável ID, né? Que a gente já tem. E que foi mandada pelo URL através do método GET, né, na página anterior. Vai salvar nessa variável ID. Mais uma vez fazer a conexão com o banco, né, aquele negócio todo. E se não der certo, cancela, mas se der certo, um comando SQL. Selecionar tudo de usuário, tal que o ID seja o ID da página anterior, que era o ID de cada uma das sequências, né, de cada um dos rows. Então ele vai selecionar tudo do banco usuário, tal que o ID seja somente daquele que você selecionou. Resumindo, se você selecionou as informações correspondentes ao ID1, ele vai selecionar tudo do ID1. Aí do 2, do 3, do 4, enfim, conforme você seleciona lá. Então ele não vai mostrar os outros, vai mostrar somente o do que você selecionou. Aí depois disso, né, ele vai aqui fazer um formulário. Já que você vai querer editar, né, ele vai fazer um formulário. Formulário que, assim que concluir, ele vai mandar a gente para atualizar.php através do método post, né? Mas mais uma vez da mesma forma. Ele vai ter um nome aqui com input chamado nome. Vai ter aqui um e-mail, né? Mais uma vez um input tipo name. E input do tipo texto, na verdade, né? Com o nome e e-mail, com o nome ali em cima. A senha do tipo password. Só o que muda é que a gente vai ter também aqui escondido, né? Com esse hidden, um tipo escondido, que é o nosso ID, né? O nosso ID vai estar lá no formulário, mas escondido. E ele vai ter o valor do ID, né? Isso aqui é somente para a gente conseguir passar para a próxima página. Então, isso aqui é importante, mas não precisa ser explicado, né? Mas, basicamente, é uma parte do formulário já preenchida, já que ela já contém esse valor, que está passando para a próxima página, que é para se atualizar.php, o seu ID. Pois bem, é que você vai digitar, né? Já vai começar com o seu nome e já vai começar com o seu e-mail, mas vai poder editar, por exemplo, e não vai começar com a sua senha. Você vai digitar a sua nova senha, por exemplo. Já que, teoricamente, se você botasse a sua senha aqui, ia vir aquela criptografada, né? Então aqui não tem nada e você vai botar o que você quiser.
Se você clicar em editar, que é o nosso submit, vai mandar a gente para atualizar.php. Se por acaso você conseguir clicar, né, não sei como, e no lapisinho para poder editar, mas não existe nenhum usuário ali, porque houve alguma mudança ou algo do tipo, então ele vai dizer usuário não existente. E você vai ter a única opção de voltar. Pois bem, então se a gente clicasse aqui em editar, a gente ia para atualizar.php e vamos ver o que ela faz, né? Ela pega esses valores aqui, né, do formulário e vamos ver o que ela faz. Atualizar.php. Tá aqui. Bom, mais uma vez ela faz aqui ela faz ela pega aqui o nome, né? Pega o e-mail e pega a senha criptografada que você botou da outra vez e salva às vezes com variáveis, né, que nem nas outras páginas. E ela pega aqui também o seu ID através do post daquele mesmo formulário, né, que estava escondido, por isso ele vai servir. Faz uma conexão com o banco, né, se der certo, se não der, ele cancela, mas se der certo, aí ele verifica o seguinte: se você causou uma mudança na senha, ou seja, você digitou alguma coisa na senha, então ele vai mudar. Ele vai executar um comando SQL aqui, update, ou seja, ele vai atualizar o banco de dados do usuário, tal que o nome a partir de agora vai ser o nome que você digitou, o e-mail vai ser o e-mail que você digitou, a senha que você digitou, e somente daquele ID que você digitou, né? Então ele só vai mudar ali as coisas do ID que você digitou. Então se você pegou o primeiro ID, que corresponde ao primeiro usuário, por exemplo, quando você digitar aquelas coisas na atualização, né? No formulário de atualização, ele vai mudar somente daquele ID. Bom, isso aqui se sua senha tiver alguma coisa, né? Ou seja, se o tamanho da sua senha que veio naquele formulário, né, for maior que 0. Se você não tiver alterado a sua senha, ele vai alterar só o que alterou, né? Ou se você, por acaso, tiver alterado, que é o nome e o e-mail. O ID continua o mesmo, né? Tal que o ID seja esse. Mas a senha não. Então, se você mudar a senha, muda a senha também. Se não, não muda a senha. Pois bem, e se isso aqui tudo der certo, né? Se esse comando tudo for executado e der certo, ele redireciona você para o home.php. Se não der certo, ele vai cancelar tudo isso e vai dar erro, né? E não vai dar certo. Ele vai cancelar a conexão. Bom, mas se der certo, ele vai mandar a gente para o home.php. E quando for para o home.php, né, ele vai ter atualizado aqui o nosso banco de dados com esses dados aqui, né? Então ele atualiza a gente e manda a gente para o home. Bom, então voltando aqui agora, na verdade, o home tinha duas opções, né? Se a gente for aqui, ó, o home tinha a opção de ir para o editar e ir para o confirmar delete.php. Então, confirmar delete.php, vamos dar uma olhada antes de fazer lá. Confirmar delete.php. Teoricamente lá é para a gente conseguir deletar algum usuário, né? Então a gente abre aqui uma sessão, né? Mais uma vez, tem certeza que deseja excluir esses dados? Aí ele vai dizer aqui, vai fazer uma conexão com o banco, vai pegar o ID da página anterior, né, que passou pelo método get, que nem que nem a parte de atualizar também, né? Faz uma conexão com o banco, se não der certo, cancela, mas se der certo, um comando SQL. Selecionar tudo de usuário, tal que o ID seja aquele, igual da parte de atualização. Ele vai selecionar tudo de usuário e ele vai listar aqui, né? Na verdade, antes dele listar, né, ele vai fazer um formulário, né? De deletar.php através do método post, mas ele já vai estar incluso ali o seu ID, né, na forma hidden, e vai ter o valor do seu ID já. Mas ele também vai listar aqui, ó, o seu ID, o seu nome e o seu e-mail, né? Então é um formulário contando somente o seu ID e que mostra também, né, ele lista também o seu ID, o seu nome e o seu e-mail. E vai ter uma forma ali excluir, né? É basicamente um formulário que ele tem o seu ID contido, mas escondido. Aí ele tem ali o seu nome, o seu e-mail e o seu ID, né? O seu ID, o seu nome e o seu e-mail e uma opção excluir. Se você clicar em excluir, já que é uma espécie de formulário, né? Ele manda a gente para deletar.php. Se por acaso, que nem no cadastro, né, você conseguir clicar na listinha de apagar, mas o usuário já não mais existir, aí ele vai dizer usuário inexistente e vai cancelar. Pois é. Então, se a gente clicar em excluir, vai concluir o formulário e mandar a gente para deletar.php. Esse formulário foi feito só para mandar a variável do ID, né, para a próxima página e para ter a caixinha de excluir. Né? Mas a gente clica e vai para deletar.php. E se a gente for em deletar.php aqui, vamos ver como é que ele faz para deletar o usuário. Né? Abre uma variável de sessão, no caso abre uma sessão, né? Conexão com o banco normal, se não der certo cancela, mas se der SQL. E deletar de usuário, tal que o ID seja, aí é o mesmo ID, né? Através do método post do anterior, que foi salvo de forma escondida, né, no nosso formulário. Por isso ele era importante. Então, deletar de usuário, tal que o ID seja esse. Então, ele vai deletar tudo de usuário, que tal que seja aquele ID, né? Se der certo, se der certo, né, esse comando, ele redireciona a gente para home e cancela ali tudo, né? Vai para o home e desfaz. Se não der certo, ele dá só erro, né, e cancela a conexão. Então, basicamente, ele só redireciona a gente, né, e só faz isso. Então, basicamente, a gente vai deletar tudo, né? A gente vai deletar do usuário, com o comando SQL aqui, já que está acessado ao banco. Deletar do usuário e manda a gente para o home. E, pois bem, o home é basicamente isso, né? E ele funciona dessa forma.
Aí a gente atualiza e deleta os nossos dados ou usuários, né, através dessas coisas aqui, né, dessas páginas, desses comandos. Eu vou dar uma passada agora no site para a gente dar uma olhada, ver como é que está, né, atualmente. Ó, se a gente for aqui no meu banco de dados, ó, e dar uma olhada como é que estão os usuários até agora, isso aqui é a minha tabela usuário, não tem nada, tá vendo? Então se a gente for aqui, por exemplo, cadê? Então se a gente for aqui, teoricamente, cadastro, e eu botar aqui, por exemplo, nome, Pedro, e-mail, pedro@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, se a gente clicar em cadastrar, por exemplo, ele teoricamente, o usuário adicionado com sucesso. Ele salva aqui no banco, né, pra gente aqui, ó. Então tá salvo. Se a gente voltar aqui em início, por exemplo, só para mostrar, né, se eu atualizar aqui meu banco, vou ter a partir de agora aqui, ó, um usuário aqui, né? Ó, ID7, nome Pedro, e-mail pedro@gmail.com e a senha, a parte criptografada, nossa senha que foi 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas não tem como você pegar esse valor aqui e fazer um caminho inverso para retornar a senha, né? O comando SHA-1 garante que ele não tem como voltar a nossa senha. Pois bem, então deu certo, né? A gente realmente cadastrou ali. E se a gente for em login agora, se a gente digitar, por exemplo, pedro@gmail.com, que foi o que a gente digitou da outra, e a senha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente tentar logar, teoricamente dá certo. Já está no nosso banco, né? Então logar aqui. Ó, deu certo. Seja bem-vindo, pedro@gmail.com. Tá vendo? Do jeito que a gente tinha previsto ali, ID7, nome Pedro, e-mail aqui, pedro@gmail. Aqueles dois links em forma de imagem aqui, ó. E as duas opções logout e início. Se a gente for em início, teoricamente a gente consegue clicar em home para voltar, já que a nossa variável de sessão é a variável de login, né? Pois bem, então se eu clicar aqui em home, ó, ainda estou logado. A variável de sessão não foi desfeita. Mas se eu clicar em logout, por exemplo, ele manda a gente pro index, né? E se eu clicar em home, a variável de logout, a variável de login foi desfeita, né? Eu não estou mais logado. Ela está como falso agora, ela foi desfeita. Se eu clicar em home, o usuário não está logado. E funciona realmente. Então, login mais uma vez aqui, pedro@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5 e logar. Cliquei aqui, loguei novamente, né? Então vamos dar uma olhada aqui agora na parte de editar e excluir. Se eu for aqui na parte de editar, teoricamente eu consigo mexer no banco de dados através daqui, né? Então, se eu clicar aqui em editar, por exemplo, no íconezinho, editar dados. Nome, Pedro, vou botar Pedro Rocha, meu sobrenome. O e-mail vai ser o mesmo ainda? Não, vou mudar também. Pedro Rocha, @gmail.com. A senha, dessa vez não vou mudar, mas editar. Vou clicar em editar aqui. Então, teoricamente, eu editei, né? Dá pra ver aqui que o home já mudou. O nome agora é Pedro Rocha, o e-mail agora é Pedro Rocha, então mudou realmente as coisas, né? Se a gente for aqui no banco e atualizar, ó, nome Pedro e Gmail ali, né? O e-mail. Se atualizar aqui agora, o nome é Pedro Rocha, o e-mail é pedrorocha@gmail. Então funciona. Legal, mas se eu for editar aqui, ó, se você for ver a senha é essa sequência aqui. Tá vendo? Mas se a gente for aqui, por exemplo, em editar, dessa vez não mudar nem nome nem e-mail, mas mudar a senha, antes era 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer então 5, 4, 3, 2, 1. Se eu clicar em editar, por exemplo, nome continua o mesmo, e-mail continua o mesmo, mas a senha, se a gente for atualizar o banco de dados aqui, mudou. Tá vendo? Prova de que realmente a senha muda, quando a gente muda, né? Mas não mudou os outros valores como nome e e-mail, nem o ID, claro. Pois bem, então, a parte de edição funciona, né? E a parte de deletar, por exemplo, aqui, vai ter aqui, tem que excluir esses dados, né? Lembra que isso aqui é um formulário, tem o ID incluso, mas subentendido, né? Escondido aqui, e apenas com esse submit de excluir. Ele apresenta somente o nosso ID aqui, né? Que veio através do nosso método get aqui em cima, ó, ID igual a 7. Se a gente clicar em excluir, teoricamente ele exclui o nosso usuário, né? Então, se a gente for aqui, por exemplo, ó, ele mandou aqui para o nosso home, mas não tem mais ninguém logado. Então, não tem mais nenhum dado aqui. Mas, pois bem, se a gente for aqui no nosso banco de dados, ó, não tem mais nada. Então, ele realmente exclui, né? Então, logout de uma conta que não existe mais, né? Mas se eu clicar aqui em home, o usuário não está logado. E, pois bem, deu para ver que funciona tudo direitinho, né? E contempla justamente tudo que foi pedido aqui para a nossa tarefa 4, que era o CRUD, e tudo para a primeira unidade, né? Ainda há muito mais a se melhorar, e o site também tem uma outra cara. Assim que eu apresentar ele, o segundo formato dele, que é a parte atualizada. Mas, por enquanto é isso. Esse foi o vídeo explicativo, né? Mostrando a primeira parte da nossa unidade. Obrigado.